A engenharia civil é a mais antiga das engenharias, é considerada a mãe das engenharias. E dentro dessas engenharias, a engenharia civil é que trabalha com projeto, execução e gestão de obras. Quer saber mais sobre esse ou um dos outros 80 cursos da UFMG? Acesse www.ufmg.br/Mostra das Profissões e escolha o seu futuro. Mostra Virtual das Profissões UFMG 2011. Universidade que inclui você. Olá, a edição de hoje está especial. Conheça a vida e o trabalho de Mary Del Priore. Fique ligado, câmera aberta está no ar. A história do Brasil contada de forma literária. São dezenas de livros escritos e, é claro, muitos prêmios conquistados. O mais recente trabalho, com o título Histórias Íntimas, explora a sexualidade e o erotismo nos 5 séculos do país. Estou falando da carioca Mary Del Priore. Confira! Meu nome é Mary Del Priore, tenho 59 anos, sou historiadora. Adoro escrever história. Na medida em que eu comecei a cursar a universidade, eu já tinha 3 filhos, né? A minha carreira foi extremamente tardia. Embora eu seja da geração de muitos historiadores da USP, da UF, da UFMG, eu comecei muito mais tarde do que eles. Eu tinha 3 filhos, sempre tive muita vontade de estudar, queria muito fazer história, já tinha feito o vestibular e abandonei logo depois a faculdade porque me casei muito cedo. Eu fui uma garota relativamente solitária, porque meu pai é meio estrangeiro e a gente então passava finais de semana numa casa fora, as minhas amiguinhas não gostavam de ir, porque naquela época nem tinha essa coisa de dormir na casa dos outros, e eu lia muito, e eu comecei a ler muito cedo, que eu tive a oportunidade também desde muito cedo de ir muito para a Europa, e naquela época não tinha programa para criança, então o programa de criança era mandar a criança para museu. Eu era de uma família de classe média e é bom lembrar, as pessoas costumam esquecer isso, que 90% da classe média brasileira, na época do golpe, aderiu ao golpe, né? Havia um medo muito grande do comunismo, havia um medo muito grande que o Brasil caísse na mão dos comunistas. Eu fui criada em colégio de freira, então todo o comportamento da minha família era em favor dos militares, de uma perspectiva de ver os militares como salvadores da pátria, quer dizer, foi dentro desse ambiente que eu vivi e cresci. Agora, eu vivi também, sobretudo a partir dos anos 70 e 80, a grande transformação que houve no Brasil para as mulheres, quer dizer, isso pegou em cheio a minha geração, que foi a chegada da pílula, o ingresso da mulher brasileira no mercado de trabalho, que eu acho que alterou completamente as condições de vida dela, porque ela passou a ter liberdade sexual e liberdade econômica de pagar as suas contas, de fazer a sua vida como quisesse. Foi a época da grande revolução hippie, né? Eu estava no colégio interno na Suíça, namorei rapidamente o Jimmy Page, que na época era o máximo, né? O líder do Led Zeppelin. Então, quer dizer, esse envolvimento com rock and roll, com músicas, movimento hippie e tal, eu cheguei a ter um pouco. Fui para a universidade nos anos 80, no final dos anos 80, e esse foi um momento em que não só os movimentos feministas já estavam organizados, eu lembro que as mulheres tiveram um papel importantíssimo na luta pela redemocratização do país, pelas diretas já, no momento da abertura, enfim, do regime militar, e a universidade fervilhava de interesse por essas questões. Ao mesmo tempo, eu sempre tive uma cabeça muito colonizada, porque tendo pai estrangeiro, viajando muito para a Europa,
Europa, eu lia muito livros de história que estavam sendo escritos na Europa. E lá já todos os estudos sobre, não gênero veio depois, mas sobre condição feminina e mulher estavam muito adiantados, né? Aí quando eu entrei para a PUC para fazer a minha graduação, eu já estava bastante interessada em trabalhar esse tema da mulher, né? Não tenho nenhum mérito nisso, eu estava simplesmente emprestando os instrumentos que eu estava vendo à minha volta. E depois, quando eu fui para a USP para fazer o pós-graduação, o momento em que eu prestei o concurso da USP e fiquei em primeiro lugar, ali eu estava trabalhando direto com mulher, havia descoberto o fascínio, e aí disso que eu gosto, trabalhar com fontes, trabalhar com arquivos, trabalhar com documentos. Então, ouvir a voz dessas mulheres, né, vindas lá do século XVIII, contando sobre as suas experiências, seus casamentos, os desfeitos, a violência que sofriam, o trabalho, tudo isso me fascinou. Quando eu resolvi deixar a Universidade de São Paulo, eu tinha um plano, né, e o meu plano era escrever para que mais e mais brasileiros se entusiasmassem por história e conhecessem a história do seu próprio país, que é uma forma de fazer história completamente fiel aos documentos e contando mesmo a história, mas ao mesmo tempo usando a narrativa para atrair o leitor para dentro do livro e segurar ele até o final da história. Então, quando eu saí da USP, eu já tinha o objetivo de fazer esse tipo de história bem contada, apoiada em bons documentos, e eu escolhi aí a família imperial como, digamos, o meu tema de análise. Eu acho que as pessoas gostam muito da história do Império Brasileiro, acho que há uma certa nostalgia desse Brasil Império, né, que a gente vê na rainha do pão, nas padarias, no rei do futebol, quer dizer, a gente vive emprestando essa nomenclatura do Império para eleger coisas das quais a gente gosta. E, de fato, há um interesse muito grande pela vida da família imperial. Isso me possibilitou fazer 3 livros completamente diferentes. Continuo lendo muito os meus colegas, leio muito trabalho de pesquisadores que eu nem conheço. Basta abrir a bibliografia dos meus livros e você vai achar ali até pesquisadores que apresentam seus trabalhos na ANPU, que eu não conheço pessoalmente, mas que tive acesso graças à internet e que acabam hidratando o meu trabalho, com os quais eu acabo conversando. Cada vez que eu vou para um assunto, né, eu mergulho de cabeça na literatura daquele tempo, porque é bom a gente lembrar que a história não é a única forma de recuperar o passado. A literatura também recupera o passado. Eu quero que meus livros tenham uma marca, né? E essa marca é o cuidado com as imagens, o cuidado com as palavras. Eu acho que o bom livro de história é aquele que você esquece que você tem um livro na mão, que ele te transporta de tal maneira, ele te faz viajar tão longe, que você acaba esquecendo ali que você tem alguma coisa entre as mãos, né? Histórias íntimas é um misto de 2 coisas, bem rapidinho. Uma visita ao Museu do Erotismo e da Sexualidade, contando tudo, né? Desde como é que os nossos avós faziam, como é que eles iam para a cama, a questão da higiene, do cheiro, até a pornochanchada, a pedofilia, quem eram os bissexuais, enfim, tudo, né? Tem muita coisa interessante, eu fiz uma pesquisa monstro para esse livro. Agora, o legal desse livro não é só isso. O legal desse livro é que eu questiono o tempo todo uma tese que, de certa forma, veio do Gilberto Freire, foi analisada pelo Darcy Ribeiro e depois pelo Roberto da Mata. Essa tese é: o brasileiro tem 2 caras? Tem, né? Porque na vida privada nós somos um e na vida pública nós somos outro. Na vida pública nós somos super liberados, topamos tudo, cobiçamos o marido e a mulher do próximo, enchemos a cara, dizemos palavrão, contamos piada suja, mas na nossa vida privada nós estamos cada vez mais machistas, mais racistas e mais homofóbicos. E eu acho que não dá para ser a 8ª economia do mundo com cidadãos que têm 2 caras, né? Então esse livro, no fundo, para além dele ser um repertório de histórias interessantes, divertidas, engraçadas, eu usei muita literatura, muita música popular. Eu vou até a Tati Quebra-Barraco, né? No meu livro eu uso até as músicas dela para mostrar isso que eu chamo do novo machismo de saias, né? Eu usei tudo isso para convidar as pessoas a pensarem esse tema, porque eu acho que não dá mais para bater em garoto na Avenida Paulista só porque ele está abraçado com o namorado.
Olha, nos dias atuais o que me surpreende é o profundo descaso que os brasileiros continuam tendo pela sua memória. A gente vê em toda parte uma espécie de negligência com relação ao patrimônio histórico, igrejas ruindo, quadros que não são restaurados, edifícios que não são mantidos, uma falta de respeito realmente pelo passado nas menores coisas, venda de peças de antiquariato, roubo de gravuras, de fotografias, sem que ninguém se comova com isso. Quer dizer, eu fico muito preocupada com o fato da gente esquecer muito rapidamente, Porque eu acho que isso se reflete na nossa vida como cidadãos. Da mesma maneira que a gente esquece que uma igreja mineira do século XVIII foi colocada abaixo, ou que ela virou um pátio de estacionamento do supermercado, a gente esquece que votou num ladrão que está nos roubando e que está lá no Congresso. Ou a gente esquece, quem foi o último cara que foi impeached ou que foi defenestrado por conta da corrupção. Quer dizer, eu acho que essa cultura da desmemória, do esquecimento, isso é uma coisa que ainda me impressiona muito mal. Contar a história, interessar as pessoas por história, é uma maneira de lutar da forma mais simples e humilde possível contra essa política do esquecimento que nós vivemos aqui no Brasil. A edição de hoje chega ao fim, mas a gente tem um novo encontro na próxima semana. Acompanhe a nossa programação no site ufmg.br/tv e não deixe de seguir a gente pelo Twitter no @tvufmg. Até o próximo Câmera Aberta. Água, o recurso natural mais precioso do planeta. Como está a qualidade da água no nosso país e no mundo? O Brasil precisa saber como estão seus rios, lagos, igarapés, nascentes e poços. Participe da maior experiência científica já realizada nas escolas brasileiras. Estudante e professor, informe-se no site do Ano Internacional da Química. Experimento global sobre a qualidade da água. Química para um mundo melhor. Fábrica Verde apresenta Aça Peixe. Aça Peixe? Será que é uma dica de alimentação saudável? Poderia ser. Só que Aça Peixe não é um peixe. É uma planta muito boa para a saúde. Suas folhas e cascas são usadas para combater gripe, tosse, problemas respiratórios. Mas parece que quem está tendo dificuldade de respirar é o próprio Aça Peixe. O arbusto tem sido ameaçado pelas queimadas. Não é justo. Logo uma planta tão generosa, tão doce. Sabia que o aça-peixe dá um mel muito bom? É procurado pelas abelhas por ter pólen e néctar de qualidade. Então, abelhinhas, vamos correr atrás de quem não respeita a natureza.